Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que o grande amor de Deus e a imensurável graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua doce consolação seja seja o que nesse momento esteja guardando seu coração, sua mente, sua alma, seu espírito, seu corpo. Muitas pessoas não entendem a minha visão de cristão, de filho de Deus. Alguns acham que eu sou Pinel. Acho que eu estou surtado. Mas não estou não. Pode ter certeza, não estou não. Sou psicanalista formado. E eu sei discernir bem entre uma neurose, uma psicose, e um transtorno de personalidade antissocial, psicopata. O que ocorre é que as pessoas, os crentes, os cristãos, eles esqueceram, talvez, da coisa mais importante que existe, da segunda coisa mais importante que existe, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso, viva e eficaz. Por que eu falei a segunda? Porque a primeira é o Espírito Santo de Deus. E Jesus falando do Espírito Santo, ele disse que o vento sopra, falando do Espírito Santo, falando do novo nascimento, operado pelo Espírito Santo, ele diz que o Espírito sopra onde quer. Não se sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então eu acho que a igreja, ela está engessada. O denominacionalismo, a instituição engessou a igreja. O Espírito Santo está sem poder agir. Porque é mandamento sobre mandamento, é lei sobre lei, é dogma sobre dogma, é doutrina de homem sobre doutrina de homem. E o Espírito do Deus Todo-Poderoso não está conseguindo falar aos corações, porque os homens tomaram conta das igrejas, ou pelo menos das organizações. Eles ditam as normas, eles escravizam, manipulam, enriquecem, são idólatras, avarentos. Mas o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco. Então, irmãos, eu assisti no movimento dos Quakers, movimento do século XVI que varreu o mundo com um avivamento extraordinário. E observando o movimento, a gente viu que precisa entender o contexto deles e a visão deles e por que agir assim. Quando talvez acho que o principal do fundador, Fox, né? Ele disse que o Espírito Santo não está na palavra, o Espírito Santo está na pessoa. Então, muitos já questionaram
Porque os homens, eles questionam, sabe, tudo, eles acham que eles sabem tudo, eles são doutores, eles são mestres, doutores, PhD, mas o Espírito Santo não está nem aí com os doutores, nem com PhD, nem com... O Espírito Santo está procurando um coração sensível, uma consciência pura, limpa, santificada, um homem, uma mulher desprendido de tudo desse mundo para que o Espírito Santo possa agir nele e que não está buscando para si, nada para si. Então, irmãos, voltando ao movimento, Deus varreu e fez coisas extraordinárias, mas John Fox, ele nunca gritou, nunca berrou, nunca fez estardalhaços, nunca... Ele simplesmente conversava, falava, pregava, orava. Conta o testemunho de um homem que estava acorrentado, com demência, louco, surtado, e John Fox sentou do lado dele, assim, em silêncio, e simplesmente disse: desça para baixo, existe algo de Deus em você. E todos olhando para aquele homem, e ele ficou normal, curado. Então, gente, tudo que existe é para a glória de Jesus, tudo que existe é de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo é para Ele, por Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Ele, sem mim, nada podeis fazer. Mas eu rogo a vocês, irmãos em Cristo Jesus, que me ouvem, que me assistem os meus vídeos, que pensem no que eu falo, nas coisas que Deus me usa para falar, que nós precisamos urgentemente voltarmos para uma vida de santidade, de oração, de jejum, de campanha de oração e jejum, porque ninguém faz mais jejum e oração. As pessoas são contra as campanhas, e não tem problema nenhum com a campanha. Eu tenho 40 anos de ministério, eu fui criado com pastores que faziam campanhas evangelísticas, das quais eu fui liberto de possessão, com 19 anos de idade, cabelo comprido até o ombro, um colar de dente de cachorro no pescoço, roqueiro, apaixonado por Led Zeppelin, apaixonado por Kiss, The Pulper. E Jesus me libertou, me curou, me transformou, me encheu do Espírito Santo. Quando eu desci as águas, eu já desci batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Então é isso, gente, é isso. A gente precisa voltar para esse princípio da simplicidade da oração, do clamor, e sair, entendeu, desses templos lotados de gente, entendeu, desses templos gigantes, de mármore, de tanta luxo, de tanta ostentação, de tantos cargos, de tanta gente brigando, disputando por causa de posição, de tanta gente comprando cargo na igreja. Gente, isso é catolicismo romano do século medieval. A igreja evangélica não saiu de dentro da igreja católica ainda. A gente precisa ser protestante e começar a protestar com a idolatria dentro da igreja evangélica. Que o sangue de Jesus Cristo nos guarde da idolatria evangélica. Deus abençoe.